Olá, pessoal. Vamos então para mais uma pré-aula. Agora a nossa penúltima pré-aula, né? A penúltima lição aí do trimestre, que tem o título Trabalhadores na Vinha. E para o Conquistando a Atenção, nós temos aqui a sugestão de prepararmos um círculo, tá? Com EVA assim, com glitter, pode ser dessa maneira aqui, ou então com a cartolina, né? Com um papel dourado, para a gente fazer um solzinho, tá? Vamos colocar o círculo, colar num palitinho de sorvete, tá bom? Se você quiser fazer um sol mais elaborado, com aqueles desenhos assim em volta, né? Faz de conta que são os raios solares, você também pode fazer, tá bom? Eu preferi fazer assim, de forma simples assim mesmo, um círculo e colar aqui no palitinho, tá bom? E tá aqui. Outra coisa que pede pra gente fazer também é pegar um papel cartão na cor azul e fazer alguns pontilhados, né? E recortar nesses pontilhados assim, pra gente fazer o caminho do sol. E aí você pode enfeitar como você quiser esse papel cartão. De repente aqui embaixo, assim no chão, você quer colocar um matinho, fazer algum cenário embaixo, e aqui você fazer o percurso do sol, vai ficar muito bonitinho. Eu não usei papel cartão, eu tinha aqui um papel Color 7. Talvez por ele ser, né, o papel Color 7, ele é molinho. O papel cartão, ele é um papel mais durinho. Então, o que que aconteceu? Quando eu fiz o pontilhadinho para recortar, a aba, ela ficou caindo, sabe? Ficou uma abertura assim, o papel ficou caindo, então não deu muito certo. Aí, o que que eu fiz? Pelo menos para fazer aqui a pré-aula. Eu cortei, tipo assim, uma meia lua, vamos dizer. Eu recortei, né, as partes, porque assim, era para ser o papel inteiro, né? E aqui no meio eu fiz uma dobra, ó, como vocês podem ver aqui, no manual de vocês, né, no nosso manual. Aqui, se a gente olhar bem o desenho, parece que foi feito, que o papel foi dobrado ao meio, né? E aqui em cima, a pessoa, ela pontilhou, que é o local onde vai passar o solzinho, né? Onde a gente vai colocar o sol para ele fazer o seu percurso. Embaixo sobraria uma parte para a gente poder enfeitar, né? Mas no meu caso não deu certo porque eu fiz com o Color 7. Então, quando eu recortei aqui a parte onde eu pontilhei, ela fazia assim, ela caía. Ela caía. Não fiz o teste com papel cartão, mas dá para fazer. Mas aí o que que eu fiz? Eu cortei a meia-lua assim e dá para fazer isso. Então, colocar aqui o sol, né? E como vai falando aqui no manual, a gente vai conversando com a criança, perguntando para ela como que está o sol às 6 horas, né? Ah, ele está nascendo. O dia ficou claro, né? E às 9 horas? Ah, agora a gente consegue sentir pouquinho mais a temperatura do sol, né? Já está quentinho. E ao meio-dia? Ixi, ao meio-dia a gente já tá até transpirando, né? O sol tá bem forte. E depois ele vai descendo, então, às 15 horas, às 17 horas e, por fim, às 18 horas, então, onde ele já se põe. Então, a gente vai conversando usando esse recurso, né? Para mostrar para as crianças, então, o percurso do sol. E assim, também, logo no comecinho do Conquistando a Atenção, a gente percebe aqui uma sugestão para termos mais algumas pessoas para nos auxiliarem, né? O certo, não vamos dizer assim, o certo seria, né? Porque o que fala aqui é o seguinte, só um instantinho, que o ideal, né? Vamos falar assim, o ideal seria que tivessem 3 pessoas fazendo essa ilustração mostrando, né, para as crianças. No caso, alguém segurando o flanelógrafo, fazendo o percurso do sol, outra pessoa segurando um relógio, né, e mexendo nos ponteiros, e então mostrando para as crianças o ponteirinho no número 6, depois no número 9, no número 12, certo? E assim por diante.
E outra pessoa faria com as crianças mostrar os gestos com as mãozinhas, né? Vamos ver o sol, como está o sol às 6 horas. Vamos fazer com a mãozinha. Então, a criança fica com a mão abaixada, pode usar tanto uma quanto as duas mãos. E agora, às 9 horas, aí levanta um pouquinho, né? E ao meio-dia, levanta um pouquinho, não, levanta metade assim, né? E depois ao meio-dia, levanta, mostra assim no alto, né? Apontando para cima. Mas também está marcando aqui que a gente pode dispensar o uso do relógio e também, se não quiser fazer com as mãozinhas, né? Faz então só ali no flanelógrafo, mostrando para as crianças. Essas são as dicas do nosso Conquistando a Atenção. Para apresentar a lição, ficará muito bonito se você conseguir montar 2 cenários na sua sala da ESIR. Um cantinho para fazer de contas que é o mercado, que ele pode ser, como diz aqui no manual, um cantinho com um tapete, algumas almofadas, certo? E um outro canto da sala para ser a vinha, onde você pode imprimir as uvinhas que estão ali no nosso manual, certo? Colocar assim, ó, num fiozinho. Eu colei com um pinguinho de cola quente, tá bom? Aí no cantinho lá da sala, você pendura um fiozinho com os caixinhos de uva, certo? Deixa uma cestinha por perto, para quando as crianças forem recolher os caixinhos de uva, elas colocarem lá dentro, certo? Então, assim, um cantinho simbolizando o mercado, outro cantinho com as uvinhas penduradas, né? Assim, coladinhas grudadinhas no barbante, você coloca lá. E uma mesa também com um potinho com moedas, certo? Essas moedas, como nós já falamos para vocês, elas podem ser moedas de verdade ou pode ser moedas também recortadas num EVA, né, com glitter, um EVA prateado ou um papel prateado, tá bom? E para contar a história, nós vamos usar as crianças mesmos. As crianças serão os personagens, os trabalhadores da vinha. A professora fará o papel do senhor da vinha, né, que vai sair e vai até o mercado, então contratar esses trabalhadores. Vai lá algumas vezes, né, chamar, e depois vai pedir para que o empregado pague os trabalhadores ao final do dia, entregue uma moedinha para cada um. Lembrando que em alguns momentos você vai pedir para que as crianças formem uma fila, certo? Na hora que elas forem receber o pagamento pelo trabalho, então eles vão formar uma fila, por exemplo, virados para a porta. E aí depois você pedirá para que eles virem, né, para o outro lado da sala, de modo que o primeiro vai passar a ser último e o que estava por último será o primeiro, tá bom? Não é difícil. É claro que também tem, né, aqui, como sempre, pede para que nós abramos a nossa Bíblia, né, e nós temos que falar para a criança onde está escrita a história do dia. No caso aqui, Mateus 20, né, que está escrita a história de um homem muito rico que possuía uma vinha e ele precisava de trabalhadores para a sua vinha, certo? Então, você vai usar esses cenários e vai usar as crianças para você desenvolver essa historinha, a historinha dos trabalhadores na vinha, tá bom? Para o revisando, você vai usar as uvinhas no barbante ali, penduradinhas, certo? E você vai chamar uma criança para responder uma das perguntas da página 85. Você vai chamar assim, pelo nome, né? Por exemplo, Aninha, quer vir trabalhar na minha vinha, certo? Ou
Felipe, quer vir trabalhar na minha vinha? Possivelmente a criança vai aceitar, então você vai fazer uma pergunta para ela. Se ela acertar, ela vai lá e tira um cachinho de uvas e coloca na cestinha, certo? E assim você vai revezando aí com as suas crianças, certo? Isso. E você também pode dar dicas para facilitar a resposta, tá bom? Pode dar uma ajudinha aí para sua criança lembrar da resposta. Esse é o nosso revisando. Vamos então para o memorizando. Para o memorizando, nós vamos fazer alguns questionamentos para as crianças, né? Quando a gente forma uma fila para sair para beber água, quem que toma água primeiro? Isso, quem está na frente. E quando tem um almoço, que a gente faz a fila, né? Para a gente pegar o pratinho da comida, se servir, quem que vai comer na frente? Quem que come antes? Né? É aquele que está na frente. Então, nós pediremos às crianças que elas formem uma fila e vamos, previamente, né, com antecedência, nós vamos combinar com alguém para que traga uma fruta ou algo interessante para as crianças. Antes da pessoa entrar, a gente faz aquele suspense, né? A gente fala assim para as crianças: olha, eu tenho uma coisa bem gostosa para dar para vocês, eu tenho algo bem interessante para dar para vocês. Por isso eu quero que vocês agora formem uma fila, fiquem de pé, venham, formem uma fila. Então, eles formarão uma fila. Quando nós pedimos para a pessoa entrar, nós vamos pedir também para que as crianças, elas mudem de posição, mas sem sair do lugar, né? Elas vão só inverter ali a ordem, elas vão mudar, né? Eles estavam virados para lá, no caso, então eles vão virar para cá agora. Vocês acham que estão entendendo, né, o que eu quero dizer? Então, o que que vai acontecer? Quem estava em primeiro lugar na fila ficou por último. Quem era o último passou agora a ser o primeiro. Essa criança, ela vai pegar a frutinha, o que quer que você tenha preparado, né? Algo interessante para entregar para ela. Ela vai pegar, vamos fazer de conta que é uma frutinha. Então, ela vai pegar a frutinha e ela vai falar a primeira parte do verso, certo? E aí ela vai até o último da fila, entrega para ele e ele fala a última parte do verso, certo? Então a gente ajuda as crianças a falarem a referência. A primeira criança que entregou a uvinha, ela vai ficar ali, ela vai se posicionar mais ou menos pelo meio ali da fila. Então, o último ele vai lá, entrega para o primeiro novamente, a gente vai repetir esse procedimento com todas as crianças, até que todas tenham falado o versinho, tá bom? Então, a primeira sempre vai lá e vai entregar para o último vai ficar no primeiro lugar, fala a primeira parte do verso, vai lá e entrega para outra pessoa para outra criança que está ali no último lugar, né? Então, a gente repete com todas e assim e com essa repetição, todas com certeza vão memorizar o versinho da nossa lição, tá bom? Para o aplicando, nós vamos levar as crianças a fazerem algumas reflexões sobre aqueles trabalhadores na vinha, né? Que alguns deles ali eram os primeiros trabalhadores, né? Vamos falar assim, os primeiros trabalhadores eram egoístas e invejosos. Eles foram trabalhar na vinha só por causa do dinheiro, não porque eles queriam ser úteis e ajudar, né? Eles queriam mais para eles do que para os outros e ficaram tristes quando o patrão pagou para todos a mesma quantia, não é verdade? Então a gente vai perguntar para as crianças: será que existem crianças egoístas como aqueles trabalhadores? E então nós vamos explicar para as crianças que nós faremos algumas perguntas e que elas deverão responder se aquela criança da qual nós estaremos falando, se ela se encaixa na categoria dos primeiros, né, daqueles que vão entrar no reino dos céus, ou dos últimos, ou seja, aqueles que não entrarão.
Então, a gente vai perguntar, por exemplo, aqui a primeira perguntinha. Ana chegou da escola e viu que a calçada estava cheia de árvore. Opa, aqui eu já tô fazendo a segunda, tá bom? E sua mãe, vamos ver? E sua mãe estava ocupada. Então ela pegou a vassoura e foi varrer tranquilamente, enquanto seus irmãos foram brincar primeiro. No reino de Deus, ela será a primeira ou a última? Deixaremos que as crianças respondam. A primeira perguntinha da nossa lista fala assim: na hora do lanche, havia uma bandeja com peras sobre a mesa. Uma delas era muito grande e bonita. Mário quis ser o primeiro a pegar as frutas e pegou logo a maior. No reino de Deus, ele será o primeiro ou o último? E vamos esperar que as crianças respondam de acordo com as características aqui, com as atitudes das crianças que serão mencionadas aqui. Muito importante, não usar o nome dos seus alunos ou alunas para representar essas crianças que estão aqui marcadas aqui por essas atitudes, algumas atitudes boas e outras ruins, né? Mas o importante é que usemos outros nomes aleatórios e não nome dos nossos alunos para não marcá-los, né? De repente tem um mais engraçadinho ali, que começa a fazer depois alguma brincadeirinha, né, sobre a situação, e aí não vai ser agradável, e por outras razões também. Então, vamos atentar para isso, tá bom? Então, fazer as perguntinhas para as crianças, e assim, e esse é o nosso aplicando. E agora nós vamos, então, para o contando aos outros. E para o contando aos outros, nós vamos entregar para as crianças palitinhos de sorvete, tendo 2 círculos colados em cima, com cartolina branca, círculos feitos de cartolina branca, né? Então, você vai entregar 4 palitinhos para as crianças. Para cada palitinho, né? Cada palitinho tem que ter um rostinho. Então, você vai colar dois círculos em cada palitinho, porque é um círculo de cada lado. Nesses círculos, as crianças farão roxinhos, assim, de perfil, como está no nosso manual, tá bom? Você pode até dar uma olhadinha lá. Eles têm que fazer a boquinha, o olhinho, o nariz, assim, de perfil, tá? Dos seus bonequinhos. Vão pegar o giz, eles vão pegar um giz de cera, ou lápis, pode ser, eles vão pintar cada palitinho de uma cor, tá? E você vai ajudar essas crianças a colarem esses palitinhos num pedacinho de plástico, tá bom? Parecido com esses plásticos que a gente usa em pasta catálogo, tem que ser um plástico transparente, claro. Então, e se ele for mais durinho, quanto mais durinho ele for, eu acho que fica melhor também, tá? Para mostrar para vocês, tá aqui eu fiz assim, só não fiz o detalhe dos roxinhos, tá bom? Cada palitinho de uma cor, tem a etiqueta pra gente fazer a impressão aí no manual, certo? Com o versinho. Então, aqui, eu só colei aqui um pouquinho para vocês verem aqui, tá bom? Só que não fiz o desenho também, porque a minha escrita fina não é muito boa, então deixei sem fazer o desenho. Mas aqui, façam de conta, né? Vamos imaginar quando as crianças fizerem o desenho delas, né? Elas vão desenhar os rostinhos, né? O rostinho de perfil em cada um desses palitinhos. Vão pintar o palitinho com giz de cera. E aí, a gente cola com uma fita, tá bom? Uma fita adesiva no plástico. E aí, eles vão ler assim, ó. Os últimos serão os primeiros. Então, ela vira, o que que acontece aqui? Para nós, vamos fazer de conta que o primeiro é o verdinho, certo? Então, ela lê, os últimos serão os primeiros. Vira aqui, quem que ficou em primeiro lugar agora? Foi o vermelhinho, né? Aqui, isso mesmo. E aqui, o que que tá escrito? Aqui atrás, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16.
Então, vai ficar assim, eles vão levar para casa e vão usar esse recurso para relembrar, para contar para alguém da família a historinha que eles ouviram na Exir. Eu deixei aqui com uma sobrinha, porque eu peguei, realmente, eu peguei um plástico que eu tinha aqui, do tamanho de uma folha A4, né? Então, teve essas sobrinhas de cada lado. Mas, para ficar mais bonitinho, a gente pode também recortar, né, as sobrinhas depois, tá? Pode recortar aqui, tenha cuidado para ficar tudo bem certinho assim, né? Para não ficar de repente a cabeça, não cortar demais e a cabeça de um dos bonequinhos ficar para fora. Tenham esse cuidado também. Então, essa aqui é a sugestão do nosso Contando aos Outros, tá bom? Que Deus abençoe você, querida professora Daisir, querido professor também, que o Senhor nos capacite, nos dê a sua unção, que possamos contar essa historinha de tal maneira que venha impressionar o coração das nossas crianças e que elas possam levar essa mensagem para outros, né? Familiares, amiguinhos, e que Deus possa ser exaltado.